quer dizer que o Ayrton Senna tá longe de ter sido o melhor piloto do mundo de todos os tempos, é isso, né? Longe, não sei, não é assim também. Eu acho que ele não é o melhor de todos os tempos. Eu acho que há outros pilotos melhores, mais completos, não só dos números, como também na capacidade de conduzir uma corrida e tudo mais. É claro que é sempre um pouco difícil a gente comparar tempos diferentes, né, Nilson? Porque nós estamos falando de uma Fórmula 1 que evolui demais, mas dá para fazer algumas comparações, né? Se a gente pega, muita gente acha que, por exemplo, o Schumacher é um piloto que ganhou seus 7 títulos correndo contra ninguém, essa coisa toda, e às vezes se esquece que o Schumacher foi contemporâneo do Senna. Eles correram 2 campeonatos inteiros, né? Um pela Benetton, o outro pela McLaren, algumas corridas de 91 e algumas corridas de 94, quando aconteceu o acidente. Mas se a gente olhar esses 2 campeonatos completos, né, 92 e 93, em que eles disputaram integralmente, num deles o Schumacher chegou na frente do Ayrton e no outro o Ayrton chegou na frente do Schumacher. Então, é que muita gente se recusa a aceitar o fato, que eu acho uma bobagem, de que outros pilotos possam ter sido melhores do que o Senna no passado ou no presente. Eu vejo no presente, o Hamilton, por exemplo, ou no futuro. Quer dizer, e quando a gente fala que alguém é melhor do que o Senna, ou do que, sei lá, qualquer outro piloto, você não está desmerecendo e diminuindo esse piloto com quem você está fazendo a comparação. Não quer dizer que o Senna era ruim, mas quando a gente olha para a história da Fórmula 1, por tudo aquilo que cada um realizou, eu não coloco o Senna como o melhor, não. Eu acho que há pelo menos 3 ou 4 pilotos que podem ser colocados à frente dele nesse ranking hipotético, que muitas vezes é uma questão de gosto. Às vezes a gente precisa de algum critério para poder chegar a esses rankings, né? No critério dos números, o Senna perde de muita gente. Mas a gente tem que levar em consideração, ele morreu cedo, ele não disputou todos os campeonatos que poderia, os números poderiam ser melhores, os números hoje são inflados pelo tamanho dos campeonatos, tem tudo isso. Então, você faz uma análise de conjuntura, de circunstâncias, de época e tudo, para chegar a alguma conclusão. Agora, eu não vou brigar com ninguém que acha que o Senna é o melhor piloto de todos os tempos, não tem problema. Eu discuto muito, Nilson, com os devotos da Santa Igreja da Sexta Marcha, que acham que o Ayrton Senna é o único piloto bom da história da humanidade, é o único piloto que detinha o monopólio da virtude, o único piloto que lutava para ganhar corridas, o único piloto que pensava no preparo físico, o único piloto que era dedicado, que tinha raça, que tinha isso e aquilo. Não era, nunca foi. Ele foi um dos maiores pilotos de todos os tempos, claro, tricampeão do mundo. Vai falar o quê do cara? Né? Um homem que fazia as pole positions com a frequência que ele fazia, um cara que tinha uma capacidade em voltas rápidas de extrair de um carro algo que os seus companheiros de equipe nunca conseguiram e tal, exceto o Prost. Então, a discussão é essa, é com o fanatismo, né? É com a devoção exagerada. Porque as pessoas muitas vezes fecham o olho e falam, não, o Senna era o melhor e ponto. Não necessariamente. A gente tem pilotos que fizeram mais do que o Senna nas suas carreiras, conseguiram vitórias tão espetaculares quanto, tão empolgantes quanto, números, como eu disse, maiores, mais expressivos, e não tem nenhum problema se alguém foi melhor do que o Senna. Isso não faz do Senna menor do que ele foi. Olha, é o seguinte, ó, ele é um polêmico extremamente inteligente, entendeu? Porque não é a coisa, ele é melhor, o outro é pior, outro não, ele é um polêmico embasado. Ele argumenta, né? Ele é um polêmico com argumentos, com conteúdos, é fantástico, por isso que eu sou fã desse baixinho. Entendeu? Pena que ele me bloqueou no Instagram, mas vai desbloquear. Não bloqueei nada, eu não achei. Eu boto o seu nome lá, aparece um Nilson César JP4. Eu não tenho a menor ideia do que seja isso. Conta aqui, ó, o Silvio Nascimento, grande amigo que tá aqui. Essa dupla de carecas manda muito bem. Obrigado, Silvinho. Esse também é jornalista raiz, antigo, como nós. Como eu gosto desse cara também, o Silvio Nascimento. Você não vai perguntar... Você vai falar do Senna, mas eu queria fazer uma pergunta. Não, você tem que perguntar pra ele quem é que tá na frente, ué. Pela ordem. Eu sei que ele colocou o Hamilton e colocou o Schumacher. Quem mais?
Mas nesses dois é fácil, né, Flavinho? Porque os dois tinham um melhor carro do grid, aí normal. E o Senna tinha que carro do grid? O melhor também. Não, mas Flavinho... O Senna só foi campeão com o melhor carro do grid, Cássio. Isso não é nenhum demérito para ele. É muito raro um piloto ser campeão sem ter o melhor carro do grid. É muito raro mesmo. Assim, são raríssimas as ocasiões em que isso aconteceu na Fórmula 1. O Senna ganhou um campeonato de 88, por exemplo, com um carro que venceu 15 das 16 corridas daquele ano. O Nilson lembra muito bem da única corrida que não ganhou, que foi o Grande Prêmio da Itália, de 88, culpa dele. Né? Oi? Foi culpa dele não ter ganho. Exato, ele bateu no Jean-Louis Schlesser, que era o substituto do Nigel Mansell na Williams naquela ocasião, e aliás foi bacana, né, Nilson? Você estava lá, você deve ter visto uma festa gigantesca, eu não estava nessa corrida, que foi uma vitória da Ferrari semanas depois da morte do Enzo Ferrari, eu vou te contar uma coisa que não sabe dessa corrida. O pai dele, o pai do Ayrton, acompanhava as corridas pelo rádio, porque ele criou o hábito de acompanhar a corrida pelo rádio, o seu Milton Senna. Ele acompanhava pelo rádio as corridas. E essa corrida de 88, claro que os devotos do Ayrton, e eu coloco o Ayrton como o melhor do mundo de todos os tempos. Eu coloco, é uma opinião um pouco diferente do Flavinho. Mas os grandes devotos que achavam que ele nunca errava, não sei o quê, culparam lá o Schlesser, né? Jean-Louis Schlesser, sei lá. Culparam o cara. E eu falei na transmissão, não, só se o cara tivesse um botão no carro, que ele apertasse o botão e desaparecesse. Era a única maneira dele não bater no retardatário. Era a única maneira. Falei isso e mantive. Falei, grande erro do Ayrton. Erro grotesco. Ele não tem problema nenhum. Claro. O cara não é infalível, ninguém é infalível, né, Wilson? Claro, falei isso. Você acredita, cara? Já foi que ele ficou puto, né? Foi. O Domingos Piedade estava comigo comentando essa corrida na Jovem Pan. Domingos Piedade era um jornalista português que desde a época do Barão prestava algum serviço lá para a Jovem Pan. E o Domingos Piedade teve a mesma opinião que eu tive. Igualzinha. Eu achei estranho até, porque ele foi na minha e falou, não, você tem razão. E ele entendia muito do riscado, entendia muito de automobilismo. Eu não entendia picas, nada. Meu negócio era narrar a corrida. Dá emoção. Dá emoção. Isso eu sei, isso eu sabia fazer bem. Mas entender, não entendia nada. Mas eu, de tanto fazer as corridas... Você era um somebody love, né? É o que você fala aí. Não se diminua, Nilson. Não é verdade. Isso tudo que o Nilson está falando não é verdade. Vou te interromper, você desculpa. O Nilson, a Fórmula 1 podia não ser o seu esporte predileto, claro. E é claro que quando a gente fala de não conhecer nada, muitas vezes você usa para comparar, sei lá, pessoas que têm um preparo técnico, tecnológico, eu não tenho e tal. Mas você sabia muito bem o que estava acontecendo. Não, lógico. A sensibilidade de narrador se colocou de tanto narrar as corridas, você aprende a coisa exatamente que você está falando aí, pela sensibilidade do narrador. E eu falei de grande erro do Ayrton. Aliás, foi bom porque foi uma festa da Ferrari fantástica, uma das coisas mais lindas que eu já vi. Invadir a pista ali, foi um negócio fenomenal, a festa da Ferrari. Quem ganhou aquela corrida? Quem que foi? O Alboreto? O Berger. O Berger ou Alboreto? O Berger ou Alboreto. Foi dobradinha da Ferrari. Dobradinha da Ferrari. Foi uma festa maravilhosa da Ferrari. Desço ali, Ayrton Senna da Silva, e me encontrou ali embaixo. Ele não tinha sido campeão do mundo ainda, viu, Fausto? Foi o ano que ele ganhou o primeiro título mundial. Ele falou, quer dizer que só você achou que eu errei? Falei, mas como é que esse cara sabe já, né? Falei, não, eu e a torcida do Corinthians, ainda brinquei. Eu e a torcida do Corinthians. Ele ficou uma pistola, ficou sem olhar na minha cara um tempão. O que tá errado. Lógico. Deixa eu só para confirmar aqui, o Nilson foi Berger em primeiro, o Alboreto em segundo, meio segundo de vantagem, que eles cruzaram a linha praticamente juntos, né? E o Ed Sheever da Arrows, na terceira colocação. Foi. Então, e ele ficou muito puto. Eu falei, escuta, cara, eu vou continuar achando, você errou. Vai lá ver que você errou. Não, a Globo, o pessoal da Globo falou que eu falei, pra mim não é nenhuma surpresa, o pessoal da Globo tá dizendo que você não errou, entendeu? Mas você errou, claro que você errou. E foi o único erro, foi um ano fantástico dele, 88. Que cometeu outros erros, né, Nilson? Ele bateu em Mônaco sozinho quando tava ganhando a corrida também, o próximo venceu. Né? Então, ele não era infalível, e claro isso sempre, na verdade ele nunca me interpelou dessa maneira, nos anos todos em que a gente
conviveu com o Senna. Mas isso é uma coisa que incomoda um pouco, né? O atleta, de qualquer esporte, interpelar um jornalista por conta de uma opinião. Que você não ofendeu o Ayrton. Você falou, olha, ele cometeu um erro, como eu acho, por exemplo, que ele cometeu um erro, ele perdeu o Grande Prêmio do Brasil de 90, aquela corrida que queria tanto ganhar e tal, quando bateu no Nakajima. O Nakajima virou o vilão do Brasil, né? Mas é muito pouco por conta disso que você falou. A TV Globo, nesse período, era hegemônica e, enfim, tinha os direitos de transmissão da Fórmula 1. A gente, se somar todas as audiências que nós tivemos ao longo de 20 anos no rádio, em transmissões de Fórmula 1, a gente não chega à audiência em número de pessoas de uma única corrida da TV Globo. A TV Globo falava para 25, 30 milhões de pessoas. E a imagem, então, que se constrói do Ayrton nesses anos todos é basicamente a imagem passada pela TV Globo, né? Que tinha ali um fator de distorção muito claro. A amizade do Galvão Bueno com o Ayrton Senna. Não estou aqui criticando o Galvão, dizendo que ele era mau jornalista. O Galvão é um vendedor, como ele mesmo se define, um vendedor de emoções, né? Mas essa proximidade, essa amizade, cega o jornalista, distorce os fatos. Então, o Senna não erra. O Senna, quando alguém bate, se há um acidente, a culpa é sempre do outro. Se bate no muro, a culpa é do muro. E aí você começa a criar uma imagem de infalibilidade que não existe, a gente sabe que não existe, né? E é bem típico dele nessa época falar o que falou para você. Mas na Globo disse que eu não errei. Pô, foda-se a Globo. A questão não é essa, entendeu? A questão é respeitar a opinião de um jornalista que está lá para analisar um fato. Não, e ele podia... Pode falar palavrão aqui? Óbvio. Pode. E ele pode, fica à vontade. E o Senna estava no direito dele também de te provar o contrário, né? Não questionar a sua opinião. Se ele provasse que aquilo, olha, não, foi desse jeito, né? Aí sim ele estaria no direito dele de provar, enfim. Mas a maneira que ele chegou foi errada. Mas eu continuo achando ele o melhor do mundo de todos os tempos. Ô Flavinho, mas assim, se não tivesse acontecido o que aconteceu com o Ayrton Senna, você entende que a rivalidade dele e com o Schumacher seria maior do que ele e Prost ou não? Boa pergunta, e essa nunca me fizeram. Eu acho que não, porque o Senna já, àquela altura, era um cara bem mais maduro, né? Bem mais maduro do que quando ele se encontrou, quando o Prost entrou na vida dele. O Senna... deixa eu desligar o meu WhatsApp aqui que fica apitando. O Senna chegou à McLaren com 28 anos. Quando morreu, ele tinha 34, 3 títulos mundiais, né? Uma visão de mundo e de esporte bastante diferente. Tal. Então, eu acho que não existiria uma rivalidade naquele estilo, porque foi uma coisa, a gente usou o termo tóxico, né, e o Nilson lembra muito bem disso, e vou repetir o termo, muito tóxica. A Fórmula 1 viveu daqueles anos, principalmente 89 e 90, 88 menos. 88, o Senna ainda era o new kid on the block, era o cara que, puxa vida, na Bélgica, quando ele ganhou a corrida, o próprio Prost levantou o braço dele e falou assim, pô, esse cara vai ser campeão, tal. Estava tudo razoavelmente bem. Mas em 89 e 90, a rivalidade deles, Fausto, ela ultrapassava os limites da civilidade mesmo, sabe? Começou a esbarrar no ódio, né? No ódio pessoal desses dois pilotos e tal, e isso fazia muito mal até para o ambiente da Fórmula 1. Do ponto de vista do jornalismo era ótimo, que você tinha treta toda a corrida, mas do ponto de vista do ambiente esportivo ali que a gente vivia, era muito pesado. Eu acho que com o Schumacher isso não aconteceria pela maturidade do Senna, um cara já mais velho, já com um monte de título nas costas e tal. Eu não acho que seria igual, não. Talvez uma rivalidade esportiva na pista, como de pilotos de gerações diferentes, como é hoje do Hamilton com o Verstappen, que são pilotos de gerações diferentes, essa iria existir porque o Schumacher era muito bom. E o Senna estava encontrando ali um adversário à altura dele. Mas uma briga naquele nível eu acho que não existiria, não. Mas deixa ele falar quem é, se você tivesse que escolher um só
É claro que comparação de tempos diferentes é difícil, é claro. São carros diferentes, estratégias diferentes. Tá vendo como eu sei de Fórmula 1? Situações diferentes. Então, eu sei um pouco. Então, mas se você tivesse que escolher um só, quem que você coloca na pole position aí? Schumacher. Olha. Para mim, o piloto mais completo que eu vi, um piloto que durante a carreira dele inteira, tirando os 3 últimos anos de Mercedes, mas isso a gente fala depois, mas de 91 até 2006, quando ele parou pela primeira vez na Ferrari, ele é um cara, Nilson, que esteve sempre no auge. Ele já ganhou corrida no segundo ano, 92, 93 fez um bom campeonato e tal, 94 já foi campeão, 95 foi campeão, aí aceitou correr na Ferrari. Eu digo aceitou pelo seguinte, você sabe muito bem como a Ferrari era naqueles anos 90, uma zona inigualável, uma bagunça completa, e o cara, para aceitar o desafio de correr na Ferrari, de fazer a Ferrari ser campeã, algo que não acontecia desde 79, o cara precisa ter coragem, né? Sair do que as pessoas hoje usam, esse clichêzão aí de zona de conforto, né? Ele estava lá na Benetton, motor Renault, podia ir para onde ele quisesse e foi correr na Ferrari. Levou 5 anos para ganhar, não para ganhar a corrida, mas para ganhar o campeonato. E quando ganhou, ele emendou 5 títulos consecutivos. E ele ganhou corrida com pneu slick, com pneu com ranhura, ele ganhou corrida sem pit stop, com pit stop, com reabastecimento, sem reabastecimento, com 2 paradas, com 4 paradas. Ele era um piloto realmente completo, excepcional, e esteve no auge disputando títulos o tempo inteiro. Porque se você olhar o período dele na Ferrari, ele chega em 96 com um carro horroroso, já ganha corrida, algumas corridas, né? 97, segundo ano de Ferrari dele, já está disputando o título com o Villeneuve. 98, a mesma coisa. 99 ele não é campeão porque bateu o carro lá em Silverstone, quebrou a perna e ficou 6 corridas fora. E depois ele engata 2001, 2002, 2003, 2004, 5 títulos seguidos, sem dar chance para ninguém. E os mesmos anos dele na Mercedes, eles merecem um certo destaque pelo seguinte: ele foi chamado para correr com 40 anos de idade, né? Pelo Ross Brown, que estava assumindo a nova Brown, né? Que virou Mercedes. E aí alguém pode falar, pô, mas os resultados dele foram ruins nesses 3 anos. Ok, mas e a importância que o Schumacher teve na construção dessa equipe? Né, na transmissão de conhecimento, né, o cara que passou anos numa equipe vencedora, podendo ensinar para todo mundo ali métodos, modo de trabalhar, ou quem tem que trabalhar onde, quem tem que fazer o quê e tal. Esses 3 anos que o Schumacher ficou na Mercedes foram anos de construção de uma base muito sólida, que a partir do ano seguinte, né, do segundo ano depois que ele saiu, resultou na maior hegemonia da história da Fórmula 1. Ele tem um pouco tem o dedo do Schumacher ali nessa história vencedora da Mercedes também. Então eu vejo, assim, dos que eu vi, a gente via tanto treino, a gente via tanta classificação, a gente via a dedicação do Schumacher, era o cara que mais testava na Fórmula 1, parecia um louco, né, obcecado. Eu acho que tudo isso faz dele, pelo menos na minha visão, o maior de todos os tempos.